Olá pessoal, tudo bem? Vocês sentem aquela queimação no peito? Azia que parece subir do estômago até a garganta? Muita gente chama isso simplesmente de refluxo, mas a verdade é que nem toda azia é igual e nem todo refluxo significa doença. O refluxo acontece quando o conteúdo ácido do estômago volta para o esôfago, que é o tubo que liga a boca ao estômago. Como o esôfago não tem a mesma proteção quanto o ácido, esse retorno pode causar alguns sintomas, como queimação, regurgitação ou até mesmo um gosto amargo na boca. Quando esses sintomas acontecem com frequência e começam a afetar a qualidade de vida, chamamos de doença do refluxo gastroesofágico. Uma dúvida muito comum: se eu tenho azia, eu preciso fazer endoscopia? A resposta é que nem sempre. De acordo com as principais diretrizes médicas, quando a pessoa apresenta apenas sintomas típicos de refluxo, como azia, queimação ou regurgitação, e não tem sintomas de alerta, muitas vezes é possível iniciar apenas o tratamento com medicação e mudanças de hábitos. Os sinais de alerta exigem investigação mais rápida e eles incluem dificuldade de engolir, perda de peso sem explicação, anemia e vômitos com sangue ou vômitos frequentes. Nessas situações, a endoscopia se torna importante para avaliar melhor o esôfago e o estômago. Outro ponto importante é entender que endoscopia normal não exclui refluxo. Muitas pessoas têm sintoma mesmo sem alterações visíveis no exame. Em relação ao tratamento, os medicamentos mais utilizados são aqueles que reduzem a produção do ácido no estômago. Mas existe um detalhe importante: muitos deles precisam ser tomados 30 minutos antes da primeira refeição. Os mais modernos não precisam de jejum. O tratamento inicial geralmente dura de cerca de 8 semanas. Mas o que acontece quando a pessoa continua com sintomas mesmo usando medicação? Nem sempre isso significa que o refluxo continua ativo. Em alguns casos, o esôfago pode apresentar uma sensibilidade aumentada ou o paciente pode ter um distúrbio funcional em que a sensação de queimação não está diretamente ligada ao ácido. Por isso, quando os sintomas persistem, pode ser necessário investigar com exames específicos para entender melhor a causa. Além dos medicamentos, algumas mudanças de hábito ajudam muito no controle do refluxo. As diretrizes mostram que algumas medidas têm evidência mais consistente. Perder peso quando existe o excesso de peso, evitar deitar logo após as refeições, o ideal é esperar de 2 a 3 horas, elevar a cabeceira da cama durante o sono e evitar alguns alimentos que podem piorar ou desencadear o refluxo. Muitas pessoas recebem listas enormes de alimentos proibidos, mas a ciência mostra que isso deve ser individualizado. Por fim, uma pergunta muito comum: o refluxo pode se tornar algo grave? Na maioria das vezes, não. Mas quando é crônico e mal controlado, pode causar inflamação do esôfago, estreitamento, em alguns casos, alterações que chamamos de esôfago de Barrett. Por isso, se você tem azia frequente, não ignore. O refluxo tem tratamento e, quando bem diagnosticado, pode ser controlado com segurança. E se você conhece alguém que sofre de azia quase todos os dias, compartilhe esse vídeo. Informação correta também é uma forma de cuidar da saúde. Um abraço a todos.